Olá, boa noite para você que está chegando, para você que vai chegar, para você que vai ver depois. Sejam bem-vindas à Casa do Oleiro. Na semana retrasada nós falamos de Raabe. Quantas estavam aqui na live? Quantas ouviram a live de Raabe? Foi poderosa, não foi? Mas hoje nós queremos falar sobre uma outra mulher. Nós vamos falar sobre a Sunamita. Então, olha só. A história dessa mulher está descrita no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 ao 37. Eu não vou ler o texto bíblico, eu vou contar a história dela. E à medida que vamos contando a história dessa mulher tão tremenda, nós vamos sendo modeladas por ela. Olha só, gente, quem era a mulher sunamita? Era uma mulher sem nome. A Bíblia não revela, sabe, o nome dessa mulher. A Bíblia não revela quem ela era, a identidade dela. Mas a Bíblia nos fala que ela morava numa cidade chamada Sunem. Por isso que ela foi conhecida como a mulher sunamita. O que significa a palavra Sunem? Sunem significa lugar de repouso, lugar de aconchego. Então, aquele lugar era um lugar de repouso. Sunem era um lugar de repouso. E a Bíblia fala que nessa cidade, o profeta Eliseu, ele ia exercer o seu ministério ali, na cidade de Sunem. E nessa cidade havia uma mulher. E essa mulher era muito rica. A Bíblia diz, se você pegar depois para ler, você vai ver. A Bíblia diz, um dia Eliseu foi à cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. E essa mulher convidou o profeta para fazer as refeições na casa dela. E à medida que esse profeta ia ministrar ali em Sunem, e ele todas as vezes que ia, passava por ali, essa mulher sunamita levava o profeta para dentro da casa dela e o convidava para fazer as refeições. E ela começou a observar que Eliseu era um homem de Deus. E então, ela pegou e conversou com seu marido. Ela disse assim para o marido dela: meu amor, vou parafrasear aqui, tá, gente? Meu amor, eu não tenho dúvida de que esse homem, esse profeta, ele é homem de Deus. Que tal a gente construir um quarto para ele aqui em cima da nossa casa? Assim, todas as vezes que ele vier aqui para Sunem, ele vai ter aonde dormir, descansar. E eu penso que ela pensou assim, se ele é um homem de Deus, nada melhor do que tê-lo perto de nós. Gente, não tem nada melhor do que nós estarmos perto de pessoas de Deus, sim ou não? Você tem uma pessoa de Deus na sua vida com quem você pode contar? Com quem você pode abrir o coração? Com quem você pode ser ministrada dentro das tuas necessidades? É muito gostoso, sim, a gente ir no templo, a gente ir no celebração, a gente ir na igreja. Mas quando nós temos uma pessoa de Deus pertinho de nós, nós podemos compartilhar o nosso coração. E nós podemos ser ministradas nas áreas específicas de onde nós precisamos receber o alimento. E aquela mulher então teve essa ideia. E ela foi consultar o seu marido. E ela disse, vamos, amor, construir uma casa, um quarto em cima aqui da nossa casa para o profeta. E assim então, todas as vezes que ele vier a Sunem, ele vai ter um lugar para descansar. É, né, Valéria? Você tem, né? É bom demais, gente. Não tem nada mais importante do que nós termos pessoas de Deus na nossa vida. Não tem nada mais gostoso do que nós estarmos próximos às pessoas de Deus. Pessoas, sabem, que tem palavra de ânimo, palavra de bênção, palavra de esperança para ministrar ao nosso coração. Principalmente quando os dias são maus. E essa mulher, então, ela teve essa ideia. E o marido concordou com isso. Quando nós olhamos para a sunamita, nós vemos nela algumas características, sabe? Algumas qualidades nessa mulher. Nós vemos que ela era uma mulher
generosa. Ela tinha um coração generoso. Porque, mesmo sem conhecer o profeta, ela abriu a porta da casa dela. Ela o recebeu. Para quê? Para dar a ele, oferecer a ele uma refeição. Não só a ele, mas também ao seu servo Geazi. Então, nós vemos que o coração da sunamita era um coração generoso. Sabe? Além de ter um coração generoso, ela era uma pessoa hospitaleira. Sabe? É tão gostoso a gente receber pessoas na nossa casa. Sabe? Com amor, com carinho. Preparar uma refeição com carinho. Sabe? Quando você recebe um homem e uma mulher de Deus na sua casa, a Bíblia diz que você recebe anjos. E essa mulher entendia tudo isso. Então, ela era uma mulher hospitaleira. Outra coisa, outra qualidade da sunamita, ela não fazia as coisas de qualquer forma. Tudo que ela fazia, ela dava o seu melhor. Será que nós temos sido igual a sunamita? Será que nós temos feito tudo que nós temos feito, nós temos dado o nosso melhor? Sabe, ela não quis oferecer qualquer coisa para o profeta. Ela construiu um quarto específico. Gente, a Bíblia diz que aquela mulher ela era rica. Será que dentro da casa dela, ela não tinha um quarto para oferecer ao profeta e ao seu servo para que eles descansassem, para que eles passassem a noite? Com certeza ela tinha, mas ela desejou fazer algo exclusivo para o profeta. Na parte de cima da casa, um lugar onde ele teria privacidade, um lugar onde ele poderia descansar. E ela disse assim para o marido: olha, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, porque com certeza ele, sendo homem de Deus, sabe, ele precisa de uma mesa para ele escrever, ele precisa de luz para ele poder escrever as coisas dele, para ele orar. Ele precisa de um lugar, mas que ele tenha privacidade. Então, essa mulher, ela era uma mulher hospitaleira, que sabia receber bem as pessoas, que tinha prazer em receber bem as pessoas. Como está essa área da sua vida? Será que você tem sido assim? Uma mulher generosa? Uma mulher hospitaleira? Talvez você não tenha sido generosa, não tem sido generosa nem mesmo com a sua família, nem mesmo com seus filhos, nem mesmo com seu marido. Faz as coisas de qualquer jeito, faz as coisas reclamando, não tem alegria em servir. A sunamita era uma mulher que tinha alegria em servir. Outra coisa que nós vemos, ela consultava o marido nas suas decisões, nas decisões difíceis, nas decisões importantes. Ela não tomou a frente e foi fazendo, não. Ela foi perguntar para o marido dela: amor, o que você acha? Vamos construir um quarto, porque esse homem é homem de Deus. Ela honrava o marido. Ela entendia quem o marido é na vida dela. Então, pelas atitudes dessa mulher, sabe, nós vamos vendo as características, sabe? Nós vamos vendo as qualidades. Sabe, existem qualidades em nós que estão tão abafadas, estão tão encobertas, estão tão empoeiradas, que nós não conseguimos expressar. Eu sei que todas as qualidades que nos faz de nós uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, elas já estão dentro de nós. Mas será que nós temos, sabe, colocado para fora? Será que nós temos manifestado essas qualidades que estão em nós? Ou será que nós estamos tão feridas, tão machucadas, que não conseguimos liberar vida de Deus através da nossa vida? Essa mulher aqui era uma mulher de Deus. E ela colocou para fora o amor, a generosidade, o acolhimento. Tudo que ela fazia, ela dava o seu melhor. Você tem dado o seu melhor? A começar pela sua família. Você tem dado o melhor aos seus filhos. Você tem dado o seu melhor para o seu marido. Sabe, por muito tempo eu fui uma mulher tola. Sabe, só reclamava, só murmurava. Sabe, não tinha prazer de fazer as coisas em casa, mas o Senhor foi me ensinando, foi me modelando, foi me moldando e me mostrando que eu posso expressar o meu amor não só com palavras, mas principalmente com atitudes. E essa mulher, ela demonstrou o amor de Deus para com o profeta, para com o servo e para com o marido. Era uma mulher de qualidades poderosas na vida dela.
E então ela construiu esse quarto para o profeta. E o profeta, ele queria, sabe, de certa forma, ele queria honrar essa mulher. Sabe, ele queria fazer algo em troca de todo esse trabalho, de toda essa atitude que ela teve para com o profeta. E ele então pergunta assim para o servo: o que nós podemos, pergunta lá para essa mulher, o que eu posso fazer para, sabe, pagar, entre aspas, mas para agradecer tudo isso que ela tem feito por nós. E então Geazi vai, procura a mulher, e ela fala assim: olha só o que essa mulher diz. Eu tenho tudo o que eu preciso aqui, no meio do meu povo. Que tremendo, gente. Será que se o profeta, quando vem um profeta na sua casa, e ele pergunta para você: o que eu posso fazer para você? Para te agradecer pelo acolhimento, pela hospitalidade, pelo carinho, pelo trabalho, entre aspas, que eu estou dando para você, o que você pediria? O que você pediria ao profeta? Aquela mulher fala assim: não, eu tenho tudo que eu preciso. Será que ela era uma mulher satisfeita? Sabe por que ela era uma mulher satisfeita? Porque ela sabia o Deus que ela servia. Mas aquele profeta, ele ficou indignado. Ele falou: preciso fazer alguma coisa, deve ter alguma coisa que eu possa fazer por aquela mulher. E então, Geazi disse assim: olha, meu senhor, eu tenho observado essa mulher e eu vejo que ela não tem filhos. E o marido dela já é muito avançado em idade. E aí, então, o profeta ficou pensando: eu vou profetizar sobre a vida dela e ela terá um filho. Daqui 1 ano, ela vai estar segurando essa criança nos braços. E então, ele manda chamar a mulher. Mas antes disso, eu quero te chamar a atenção para algo. A mulher judia que não pudesse gerar, que era estéril, ela era considerada como uma mulher amaldiçoada, de útero seco, de útero estéril. E com certeza essa dor era latente na alma dela. Com certeza essa dor era gritante na alma dela. Porque a mulher, para ser plena, ela precisa gerar. E aquela mulher não pôde gerar filhos. Mas nem isso ela falou para o profeta. Ela poderia ter falado: sim, tem algo que eu preciso. Eu quero ser mãe, eu quero ter filhos. Mas ela não falou nada. Ela não pediu nada. Sabe? E em nenhum momento nós vemos ela murmurando. Nós vemos essa mulher blasfemando. Nós vemos essa mulher falando contra Deus. Vendo essa mulher se queixando contra Deus. Não! Ela entendeu que se Deus não tinha dado filhos a ela, Deus deveria ter um propósito. Gente, quantas de nós, por muito menos, não murmuramos, não reclamamos, não nos queixamos o tempo todo e parecemos uma goteira pingando? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ser gratos por aquilo que não temos? Porque ser grato por aquilo que se tem é fácil. Mas você ser grato por aquilo que você não tem, isso é uma qualidade tremenda. Você só consegue ser grato por aquilo que você não tem quando você entende que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E aquela mulher, ela tinha uma dor na alma. Mas quando ele pergunta: eu posso fazer alguma coisa para você, para retribuir tudo que você tem feito por nós? Ela diz assim: não, eu já tenho tudo aquilo que eu preciso. Essa mulher já tinha até se conformado, sabe? Ela olhava para a situação dela e ela pensava assim: agora que é mais difícil. Por quê? Porque o meu marido já é de idade. Mas o profeta vira para ela e fala assim: olha, no ano que vem, você vai estar segurando seu filho no braço. E ele mexeu com algo na alma dela, que ela já tinha acomodado, ela já tinha esquecido de certa forma. Mas a mulher disse assim: por favor, ela disse ao profeta, por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem
de Deus. O que ela quis dizer com isso? Não me dê falsas esperanças. Eu já aceitei o fato de Deus não ter me dado filhos, de eu não poder gerar, de eu ter um útero estéril, um útero seco. Eu já aceitei e louvo a Deus, sou grata a Deus, porque Ele tem dado para mim mais do que eu mereço. Sabe, talvez o seu caso não é um filho. Talvez o seu caso, sabe, é uma casa que você não tem. Talvez o seu caso é uma finança que você não tem. Talvez o seu caso é algo que você, sabe, sonha em ter e que você não conquistou ainda. Mas eu quero dizer para você, nenhum sonho que Deus tem para você vai ficar adormecido. Nada do que você sonhou um dia você vai ficar sem ter, porque os sonhos de Deus para você, eles são reais. Os sonhos de Deus para você vão acontecer. E assim como o profeta declarou, profetizou sobre a vida da sunamita, ela veio a dar à luz a um menino. Ela teve o prazer de gerar filhos. Ela teve o prazer de pegar o filho no braço. O milagre que ela tanto esperava aconteceu. Ela foi mãe de filhos. Querido, sabe, por mais que o seu sonho de realização de algo no seu coração esteja adormecido, creia, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir com todos os sonhos que Ele colocou no seu coração. Aquela mulher tinha um sonho de ser mãe, porém as circunstâncias naturais lhe pareciam contrárias. E ela não ousou pedir para Deus. Por quê? Porque ela era uma mulher grata ao Senhor. Ela disse, eu tenho tudo que preciso. Você tem sido uma mulher grata? A gratidão, sabe, ela traz grandes bênçãos para nossas vidas. A gratidão, ela faz de nós pessoas com coração leve, com coração adorador. Porque a ingratidão é o contrário. A ingratidão nos torna pessoas murmuradoras, pessoas que ficam se queixando o tempo todo. Mas a gratidão não. A gratidão é dizer para Deus, Senhor, se o Senhor me der, amém. Se o Senhor não me der, amém também. Amém. Então, gente, aquela mulher teve o milagre. Ela tomou o filho nos braços. E a Bíblia diz que um dia, essa criança foi com o pai para o campo. E quando ele estava no campo com o pai, com o pai dele, ele começou a ter uma terrível dor de cabeça. Ele começou a gritar, pai, tô com dor de cabeça, minha cabeça, aí a minha cabeça, aí a minha cabeça. E a Bíblia diz que o pai manda os funcionários levar a criança para a mãe. E a Bíblia diz que a mãe toma o filho nos braços, fica um tempo com o filho nos braços. E o filho morre nos braços dela. Meu Deus do céu. Aquela mulher que já tinha perdido a esperança de gerar filhos, ela passa, sabe, pelo milagre de gerar filhos. Ela tem filho, mas quando o filho está mais ou menos com seus 5 a 8 anos, ele tem uma terrível dor de cabeça e morre nos braços dessa mãe. Meu Deus, que situação. Você imagina tudo que não passou na cabeça daquela mulher, gente. Eu não falei para o profeta que eu não queria filhos. Eu não pedi essa bênção. Eu não pedi nada. Ele veio e profetizou. E eu gerei, eu tive filhos. Mas eu tive filhos para passar por essa dor. Gente, quantas que estão aqui me ouvindo nessa noite já passou por uma situação semelhante? Talvez o seu caso não foi a morte de um filho, mas foi a morte de um relacionamento, foi a perda de um marido, foi a perda de um emprego, sabe? Foi algo que você quis tanto, que você provou, mas que depois se foi. Que situação difícil. E eu quero falar com vocês hoje exatamente sobre isso. Como agir numa situação dessa? Como agir numa situação de perda? Qual é a atitude que nós temos que ter em situações de perda, em situações de impossíveis, quando vem tempos de crise na nossa vida, quando aquilo que você planeja não dá certo, quando aquilo que você almeja não vem para as tuas mãos?
Qual deve ser a nossa atitude em tempos contrários? Qual deve ser a nossa atitude diante das nossas perdas? A primeira coisa que nós olhamos para essa mulher é o quê? A Bíblia diz no verso 21 assim. Olha que forte isso, gente. A Bíblia diz, no verso 21, no verso 20 diz que o filho então morre nos braços dela. Aí ela carregou para o quarto de Eliseu o filho e o pôs na cama. Depois fechou a porta. O que nós aprendemos com a atitude dessa mulher? Ela não se descabelou. A Bíblia não fala que ela pranteou. A Bíblia diz que ela pegou a criança, levou lá para cima no quarto do profeta e colocou sobre a cama do profeta e fechou a porta. Nos momentos de crise na sua vida, nos momentos de perda, nos momentos de dificuldade, você precisa colocar a sua causa no lugar certo. Essa é a primeira chave que eu quero liberar para você nessa noite. Diante das suas perdas, diante das suas dificuldades, diante das suas maiores crises, entregue a sua causa, coloque-a no lugar certo. Aquela mulher não gritou, aquela mulher não arrancou os cabelos, aquela mulher não blasfemou, aquela mulher não chorou, aquela mulher pegou aquele filho que estava morto e colocou no quarto do profeta. Colocou no lugar certo. Queridos, nos momentos de impossibilidade na sua vida, entra no seu quarto. Fecha a porta e entrega o seu problema nas mãos de quem pode resolver. Para de ficar se descabelando. Para de ficar tendo crise de histeria. Você pode chorar? Pode. Você pode ficar triste? Pode. Você pode, sabe, na presença de Deus você pode fazer qualquer coisa. Essa mulher, olha a atitude dessa mulher, o filho estava morto. Ela poderia ter gritado o marido, ela poderia ter gritado os funcionários, ela poderia ter blasfemado, ela poderia ter tido um milhão de atitudes. Mas a única atitude que ela teve, ela pegou o filho morto e colocou no quarto do profeta e fechou a porta. Sabe, eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei, sabe, qual é a causa que está perdida diante de você, mas eu quero te dizer nessa noite, coloque a sua causa no lugar certo. Leve o teu problema e coloque no lugar certo. A Bíblia diz, entra no teu quarto, feche a porta e fale com o teu pai, que vai te ouvir em segredo. É isso aí, Valério. O nosso quarto é o quarto de guerra. Nós temos, sabe, nós mulheres, nós somos muito cabeçudas. Nós temos mania de ficar falando para todo mundo, para os quatro cantos. Quando uma situação contrária sobrevém, você quer falar com todo mundo, você quer ligar para todo mundo, você quer mandar o WhatsApp para todo mundo. Não! Cale a sua dor e leve o teu problema para o lugar certo. Aquela mulher pegou aquele filho e colocou diante do pai. Então, a primeira chave que eu tenho para você nessa noite, nos momentos de impossibilidade, entra no seu quarto e entrega o seu problema para Deus. Qual tem sido a tua postura quando o dia mal chega? Gente, se você continuar lendo o texto, a sunamita, ela não falou nada nem com o marido. Ela fecha a porta do quarto. Ela desce e pede para o marido para arrumar uma jumenta, porque ela queria falar com o profeta. E o marido fala, mas o que aconteceu? Não é dia de festividade, por que você quer ir até o profeta? Eu preciso falar com o profeta. Ela poderia ter falado com o marido, chorado no ombro do marido, gritado com o marido, falado, eu falei para aquele homem que eu não queria filhos, por que ele fez isso? Por que ele me deu filhos para depois esse filho morrer? Não, ela não falou nem com o marido. Ela disse só que precisava falar com o profeta, mas não deu detalhes.
Sabe? Para de falar com as pessoas erradas, na hora errada, sabe? Sobre coisas que só diz respeito a você e Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Para de falar coisas da sua vida com quem não pode resolver o seu problema. Para de falar mal do seu marido com quem não pode resolver o seu problema. Para de falar mal dos seus filhos com quem não pode resolver o seu problema. Para de falar mal do seu patrão com quem não pode resolver o seu problema. Se tem alguém que pode resolver a nossa causa, é Deus. Então, fecha a sua boca. Sabe, nós vemos essa mulher, ela foi uma mulher discreta. Apesar de uma dor profunda na alma. Meu Deus, eu não sei como eu agiria se isso acontecesse. Apesar da dor profunda na alma dela, da dor da perda, da dor da separação do filho, que era o sonho da vida dela. Ela simplesmente calou a dor e foi apresentar a causa que ela tinha para a pessoa certa. Então, coloque a sua causa no lugar certo. Outra coisa que eu quero dizer para você e que essa mulher fez, ela foi falar com a pessoa certa. Ela foi atrás de Eliseu. Eliseu era o profeta, ele representava Deus na vida daquela mulher. Sabe? Deus fez promessas para você, querida. E é com ele que você tem que falar sobre as promessas que ainda não aconteceram na sua vida. Porque somente aquele que promete é aquele que tem poder para fazer cumprir. E ela entendeu isso. Ao invés de falar com o marido, ela falou, não, eu vou falar com o profeta. Então, para de falar com pessoas erradas. Sabe? Para de comunicar a sua dor com pessoas erradas, porque a sua situação pode ficar pior. Porque se você for buscar conselhos aonde você não deve buscar, você pode ser instruída a ter atitudes que não deveria ter. Então, para com isso. Entrega a sua causa hoje para o Senhor. E cuidado com as pessoas que você tem compartilhado aquilo que está no seu coração. Aprenda a falar com as pessoas certas. Aprenda a se calar diante de situações difíceis. Para de ficar tocando trombeta. Para. Sabe quantas vezes nós mulheres que somos peritas em falar demais. A Bíblia fala, né? Que se não é para edificar, cala. E tem um ditado mundano que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Nós mulheres, nós temos essa péssima mania de falar demais. E às vezes quando você tem uma crise no seu casamento, você vai e fala para os seus filhos. E você coloca uma barreira entre os seus filhos e o seu marido. Você vai e conta para a sua família. Você desconstrói ponte. Nós não estamos aqui para desconstruir pontes. Nós estamos aqui para construir pontes. Eu penso que aquela mulher não falou nada com o marido. Sabe por quê? Porque foi ela que reconheceu que aquele homem era um homem de Deus. A Bíblia diz que ela falou com o marido assim, eu tenho convicção que esse homem é um homem de Deus. E esse homem de Deus profetizou sobre o filho. A vinda de um filho sobre um ventre estéril. Então, ela não quis falar nada com o marido. Porque talvez o marido tivesse falado muitas coisas no ouvido dela que roubasse a fé daquela mulher. Então não fale coisas com pessoas que têm o poder de roubar a fé do seu coração, de arrancar a convicção do seu coração. Fale com pessoas que têm o poder de gerar fé, de gerar esperança, de gerar visão curada na sua vida. E aquela mulher, então, ela pega e vai ao encontro do profeta. Sabe, cuidado com quem você compartilha os seus problemas. Cale, fica quietinho. Sabe, para de ficar jogando palavras ao vento, porque palavras muitas vezes não têm volta. Cuidado. Sunamita decidiu falar com aquele que poderia resolver o seu problema. E você? Com quem você tem compartilhado as suas dores? Com quem você tem compartilhado a dor da sua perda? Sabe?
Com quem você tem compartilhado as circunstâncias difíceis que você tem passado? Com quem você tem compartilhado a dificuldade que você tem vivido no seu casamento, com seu filho, com a sua família, com as pessoas à sua volta? Com quem você tem compartilhado a indignação que você tem tido com o seu pastor, com a sua pastora? Cuidado, cuidado com aquilo que você tem falado. Pare de falar sobre os seus problemas com quem não pode resolver. Sulamita, ela apresentou sua queixa para o profeta e para ninguém mais. Sabe? Existe um lugar onde você pode falar da sua dor. Existe um lugar onde você pode falar das suas perdas. Existe um lugar onde você pode falar da sua dor, dos seus questionamentos, das suas queixas. E esse lugar é para o Senhor. E ela entendeu isso, sabe? Para de falar com quem não pode resolver o seu problema. E por último, ela colocou as expectativas dela no lugar certo. Onde você tem colocado a sua expectativa? Ela poderia ter falado com o marido: vamos procurar um médico, vamos levar a um hospital, vamos levar a uma pessoa que possa fazer alguma coisa. Mas sabe, ela colocou a expectativa no lugar certo. Ela entregou a causa no lugar certo. Ela decidiu falar com a pessoa certa. E ela colocou a expectativa no lugar certo. Aonde você tem colocado as suas expectativas? Aonde você tem colocado as suas expectativas de preenchimento da sua alma? De respostas dos questionamentos da sua alma? Se você não tem colocado as suas expectativas em Deus, você corre um risco de se frustrar e de não viver o seu milagre. Porque pessoas vão te frustrar. Situações vão te frustrar. Aquela mulher, ela colocou a expectativa no lugar certo. A Bíblia diz então que ela foi até o monte falar com o profeta. E a Bíblia diz que de longe o profeta viu a mulher e deu uma ordem ao seu servo. Ele disse assim: Geazi, vai até a mulher. Vai até essa mulher, pergunta se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. E então o servo Geazi desceu e perguntou: te vai bem com seu filho, com seu marido e com você? Sabe o que ela respondeu? Sabe o que ela respondeu? A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Por que ela não falou nada com o servo do profeta? Porque ela sabia que não foi o servo do profeta que fez a promessa para ela. Ela sabia que não tinha sido o servo do profeta que poderia resolver o problema dela. Ela colocou a expectativa no lugar certo. O servo chegou, ela falou: está tudo bem. Eu quero falar com o profeta. Sabe? Para de ficar esperando o milagre das mãos de quem não pode fazer o seu milagre. Para de ficar esperando o resultado de quem não pode fazer o resultado que você espera. Quem não pode gerar o resultado que você espera. Sabe, tantas vezes nós colocamos expectativas no nosso patrão. Nós colocamos expectativas nas reservas financeiras que nós temos. Nós colocamos expectativas no nosso marido. Nós colocamos expectativa no nosso emprego, nos recursos naturais. Para com isso. Aquela mulher colocou a expectativa na fonte de onde veio o seu milagre. Porque quando Deus te promete, Ele é fiel para cumprir. O problema é que Deus promete, você fica esperando do marido. Deus promete, você fica esperando das finanças. Deus promete, você fica esperando da força do seu braço. Para com isso. Para com isso, por isso você está vivendo uma vida frustrada, porque a sua expectativa não está no lugar certo. A tua expectativa tem que estar nas mãos, diante daquele que te fez a promessa. Aquela mulher não quis falar com o marido, não quis falar com o servo do profeta. Ela sabia com quem ela tinha que falar. Para de colocar as tuas queixas diante de pessoas que não podem resolver o seu problema. Coloque a sua expectativa e apresente as suas queixas ao Senhor. Ela pega e vai e conta para o profeta. E o profeta fala assim, olha, fala assim para Geazi: pega o bastão e vai à frente e vai lá ter com o menino. Ela fala assim: não,
Eu não quero que o servo vá, eu quero que o Senhor vá, porque foi o Senhor que prometeu. Eu não te pedi filhos, porque o Senhor me deu filhos se era para ele morrer. Sabe, queridos, quando eu passei pela dificuldade no meu casamento, que era o meu sonho, e eu vi o meu sonho se perdendo, Sabe, eu não coloquei expectativa de resgate em ninguém. Eu coloquei a minha expectativa em Deus. E fui me queixar com Deus. E eu falava, Deus, eu não pedi marido para o Senhor tirar. Eu não pedi marido para a prostituta levar. Eu não pedi marido para me separar. Eu pedi marido para ter uma família, que é um sonho do Senhor. Então foi o Senhor que me deu. É o Senhor que vai me devolver. Precisamos colocar a dor da nossa perda no lugar certo, falar com as pessoas certas e colocar as nossas expectativas no lugar certo. Quanto mais eu orava, quanto mais eu vinha para os pés de Jesus, mais distante eu via a minha promessa ficar de mim. Mas eu falei com o Senhor me deu, e o Senhor vai me devolver, porque essa promessa foi o Senhor que me fez. Eu não pedi para o Senhor levar meu marido lá dentro da minha casa. Eu não pedi para o Senhor me casar, porque eu já tinha decidido viver uma vida solteira. Eu não pedi, mas o Senhor me fez a promessa. E o Senhor vai resgatar aquilo que foi perdido, porque eu sei quem me prometeu. E eu sei que aquele que me prometeu é fiel para realizar o milagre por inteiro. E a Bíblia diz então que o profeta volta com ela. E ele sobe no quarto, fecha a porta e vai orar a Deus. Olha que poderoso. O poder da oração. O poder de colocar a sua causa no lugar certo. O poder de não falar com pessoas que não podem resolver o seu problema. Isso é muito poderoso. Sabe? Para de ficar tocando trombeta. Fala com aquele que pode resolver o seu problema. E o profeta entra naquele quarto, fecha a porta. E a Bíblia diz que ele deita sobre o menino. E nada acontece. Ele levanta, anda pelo quarto, fala com Deus. Depois ele deita de novo. E o menino espirra e abre os olhos. E o milagre acontece. Então a Bíblia diz que o profeta manda chamar a sunamita. E ele entrega o filho de volta para aquela mãe. Você está esperando pelo seu milagre. Há quanto tempo? Talvez o milagre que você tanto espera não aconteceu ainda porque você está fazendo da maneira errada. Você está agindo da maneira errada, você está murmurando, você está apontando o dedo para todo lado e se esquece que o único que pode fazer o seu milagre é aquele que prometeu. Sunamita não queria mais ter filho, Sunamita não pediu filho para o profeta, Sunamita não pediu filho para Deus, mas Deus fez a promessa. E então Deus era responsável para ressuscitar a promessa. Quantas promessas, querido, que Deus fez para você, que você deixou morrer. E que você se conformou com a morte dessa promessa. Quantos sonhos mortos. Sabe quantos projetos mortos, projetos que foram Deus que colocou no seu coração. Você se conformou. Se aquela mulher tivesse se conformado, ela não teria visto o milagre dela acontecer. Se eu tivesse me conformado, eu não teria visto o meu milagre acontecer e não estaria vivendo o melhor de Deus para minha vida, para minha família, para o meu casamento. Quantas são as perdas que você aceitou na sua vida e que você até hoje se conforma com elas? Você se conforma, mas você está uma pessoa frustrada. Uma pessoa que vive lembrando da tua perda, da tua dor. Começa a agir como a sunamita. Coloque a tua causa no lugar certo. Fale com as pessoas certas. Entregue o seu coração para a pessoa certa, que é o Senhor. Coloque a tua expectativa somente naquele que pode fazer o teu milagre acontecer. Amém? Amém, queridos? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E que você possa se permitir ser modelada
pela história dessa mulher. Se você precisa que algo seja ressuscitado na sua vida, comece a ter atitudes de mulher de fé, mulher que confia, mulher que espera, mulher que coloca no lugar certo, mulher que não desiste, mulher que, sabe, no teu coração pode até estar quebrado, mas a tua fé está intacta. Seu coração pode estar chorando, mas a sua fé é uma fé quebrada pelo milagre. É assim que nós devemos ser. Como essa mulher, a sunamita recebeu o milagre dela. Eu recebi o meu milagre e você também pode viver o seu milagre. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por mais que o milagre esteja morto, por mais que a promessa esteja morta, perdão, por mais que a promessa esteja enterrada, se você colocar no lugar certo, falar com a pessoa certa e colocar a tua expectativa no lugar certo, Deus vai se levantar do trono, vai estender as mãos e vai decretar a ressurreição do seu milagre hoje, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e que você possa ser uma mulher de fé, como essa sunamita foi. Que você possa ser uma mulher que espere em Deus, uma mulher de coração grato, uma mulher que honra a Deus e uma mulher que entende quem Deus é e que Ele pode todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que você possa compartilhar essa live com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Amo vocês. Obrigada por terem estado comigo hoje. E segunda-feira que vem nós estaremos de volta com mais uma Modeladas em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Uma noite abençoada de descanso e que essa palavra possa produzir frutos na sua vida. A 30, a 60 e a 100 por 1. Meninas, beijo no seu coração e até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus, bom descanso.